Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Quando você pensa em monstro, em filme de monstro, qual é o primeiro que vem à sua cabeça? Alien. Pra mim vem Frankenstein. A Múmia. São bons exemplos, mas você já parou pra pensar no c... de foguete de Ataque dos Vermes Malditos? Pois vou dizer que muita gente pensa nele, não é à toa que a gente recebe tantos pedidos para fazer essa saga e hoje estamos aqui para iniciar a nossa jornada por todos os filmes de O Ataque dos Vermes Malditos. Eu quero dividir contigo uma parada que aconteceu comigo. Eu sabia que Ataque dos Vermes Malditos tinham várias continuações. Eu já achei que fossem 4 ou 5. E aí, quando a gente foi procurar para fazer a saga aqui no Piuí, a gente descobriu que eram 7 filmes! 7! E a gente vai passar por todos eles, trazendo o enredo, algumas curiosidades e dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu quarto e chame todos os vermes que estão aí na sua barriga para assistir a primeira parte da saga O Ataque dos Vermes Malditos aqui no canal Piuí. Deixe um like no vídeo, por favor, seu verme maldito. Dizem que a educação é o segredo para uma sociedade melhor. Se é verdade ou não, a gente não pode afirmar, mas uma coisa que a gente pode falar com 100% de certeza é que sem educação não teria existido Ataque dos Vermes Malditos. Isso porque lá nos anos 80 a dupla S.S. Wilson e Brent Maddock estavam produzindo vídeos educacionais para a Marinha Americana quando eles estavam lá nas pedras, subindo, e um pensamento veio à cabeça deles. O que aconteceria se a gente tentasse descer e algo na Terra não deixasse? Fudeu. E aí eles usaram essa ideia e desenvolveram um argumento para um filme que falava sobre tubarões da Terra. Que eram tubarões que, em vez de estar no mar, estavam embaixo da terra. E eles levaram esse conceito até o seu amigo e diretor Ron Underwood, que era diretor de algumas produções do National Geographic. Então ele já tinha um approach com animais, entendeu? Com a natureza. E quando ele ouviu essa parada toda, ele falou, olha, tem coisa aqui. Mas existe um problema. Tubarão na terra é uma parada que não faz sentido, que nunca seria possível. No entanto, se a gente trocar tubarão de terra para vermes com mais de 5 metros de comprimento que moram ali, aí sim vai dar um filmaço. Agora vai! Agora vai! E foi assim que nasceu o Ataque dos Vermes Malditos. No final das contas eram tubarões da Terra, né? Tubarões terrestres que pode facilmente se tornar um projeto do canal Sci-Fi a qualquer momento. Bobear já tem. Já pensou se já tem mesmo? O tubarões terrestres. Agora fiquei curioso. Tubarão terrestre, filme. Land Shark. Tu tá de brincadeira. Lançado em 1990 com direção de Ron Underwood de Poderoso Joe e roteiro dele e de S.S. Wilson e Brent Maddock de Um Robô em Curto-Circuito, O Ataque dos Vermes Malditos nos apresenta Valentine McKee, o Val, interpretado pelo Kevin Bacon, e o Earl, interpretado pelo Fred Ward. E esses dois caipiras são tipos faz-tudo de uma cidadezinha minúscula de 14 habitantes, conhecida como Perfection. Sabe que lá é muito popular o futebol 7, né? Eles costumam jogar bastante. Só não tem juiz, né? Esses dois estão seguindo sua vida fazendo seus corres quando encontram uma geóloga, a Rhonda, que tá por aquela região ali porque foram detectados alguns tremores estranhos na Terra. Mas eles não dão muita bola para isso porque eles têm muito trabalho a fazer, só que a caminho desse trabalho eles encontram um cidadão pendurado numa antena. E quando eles vão verificar, o homem está morto por desidratação. E aí eles deduzem, né? Ele subiu ali, ficou com medo de descer e acabou morrendo. Faz muito sentido biológico. O problema é que depois um fazendeiro vai conferir as suas ovelhas, quando ele é atacado, ele é sugado para o chão e fica só a cabeça. Cabeça essa que o Earl e o Val encontram e quando eles olham isso eles pensam, só pode ser um serial killer à solta. Nossa! Mas o que está acontecendo? O que significa isso? Esses caipiras decidem ir até a cidade mais próxima para avisar a polícia do que está acontecendo. A treta é que 2 trabalhadores estavam numa rodovia quando de repente um deles acertou alguma coisa embaixo do solo
que o capturou e os dois morreram. E com essas mortes ocorreu um deslizamento que acabou deixando a rodovia completamente interditada. A dupla então volta até o mercadinho de Perfection e quando chega lá percebe que tem algo preso no carro. E o tal do Burt, que é o Pedro Pascal da Shopee, retira isso, olha e é um verme, é um bicho bizarro. E aí o dono do mercadinho, o Sheng, olha para aquilo e fala: caraca, ofereço $15 por isso. E ao invés dos caras levar isso para algum órgão competente, eles se preocupar com aquela parada que eles nunca viram antes, eles aceitam os $15 e o dono do mercadinho começa a cobrar para fazer fotos com o bicho. Sorria, isso. Oh. E essa parte do roteiro é uma parada que a gente vai perceber que é o seguinte: o filme é muito mais uma comédia do que um filme de terror, né? Como é que é? Porque os personagens, eles fazem brincadeiras o tempo inteiro, eles não levam muito a sério aqueles acontecimentos, então o filme tem esse tom jocoso que pode incomodar muitas pessoas que pensam que vão assistir um filme de terror, né? Mas que eu diria que é a melhor coisa de todo o filme, até porque essa dupla, Kevin Bacon e Fred Ward, eles funcionam bem juntos, eles têm uma química interessante, então eles começam a tomar decisões com pedra, papel e tesoura, eles zombam um do outro, e essa dinâmica entre eles meio que vai carregando o filme. E o ouro desse filme é exatamente o humor dele, porque essa relação entre os dois personagens funciona muito, eles ficam brincando de Joken Pô, e isso não é uma piadinha que vai ser esquecida, isso vai ser relevante lá no final do filme, ou seja, o roteiro é muito bem escrito, as coisas que eles colocam no início vão se conectar com o final. Cinema! Mas vale ressaltar que se engana quem pensa que também é só humor, porque esse filme aqui tem sim a sua parte de horror e ele segue a cartilha Tubarão. Então, em vez de sair mostrando as criaturas desde o início, não, eles vão focar muito mais em criar suspense, mostrar algo se movimentando embaixo da terra, mostrar pessoas mortas, a reação dessa cidade com essas mortes. Inicialmente, a gente nem vê monstro nenhum. Em paralelo a isso, tem um casal que tá de boa no meio do deserto, aí anoitece e daqui a pouco um verme ataca o carro que eles estão. A senhorinha até tenta escapar, mas acaba sendo engolida junto com o carro. E aqui também mostra que a direção do filme é boa e consegue fazer uns planos interessantes e memoráveis, tá? Porque o bicho tá engolindo o carro, aí vem uma câmera panorâmica que mostra o farol do carro iluminando e daqui a pouco apagando. E é bem legal, né? E fica ainda mais interessante quando o Val e o Earl precisam sair daquele mercadinho e ir a cavalo até uma outra cidade para tentar arranjar ajuda. E aí eles vão passar por esse acampamento, vão ouvir uma música que era do rádio do carro e vão começar a cavar, e aí justamente vão ter esses faróis apontando para cima. E vai ser ali também que eles vão ser atacados pela primeira vez pelos vermes, que vão inicialmente ir contra os cavalos, mas depois vão começar a tentar devorar esses dois. Vamos! Obrigando eles a correrem dali, e vou dizer uma coisa, eles só sobrevivem por sorte, eu diria, porque eles chegam até um aqueduto e aquele verme por baixo da terra não sabe que existe uma construção de concreto ali, então ele acaba batendo com a cabeça na parede do aqueduto e morre no local. Finalmente o verme aparece e vou te falar, não decepciona. É muito bem feita essa maquiagem, é tudo efeito prático e tal. Você vê a textura da pele do bicho, aquela parada bem nojenta mesmo. Então a reação dos atores também é muito fidedigna, porque eles não estão interagindo com o boneco de CGI. Eles estão reagindo com uma coisa que é realmente nojenta. E cara, eu gosto muito que esse filme é uma comédia na maior parte do tempo, mas ele também é muito bem feito. Então a trilha sonora é muito bem orquestrada, a maquiagem bem feita, a direção também, a edição. Ele é um filme bem redondinho, né? E vale falar que, apesar de parecer, esse filme aqui não tem um orçamento baixíssimo, assim, ele não é um filme que teve muita grana, mas ele tem orçamento superior a outros filmes como Hellraiser, Brinquedo Assassino, A Hora do Pesadelo, entre outros. Então ele conseguiu utilizar essa verba para criar ali esse minhocão que a gente consegue comprar e que é bem feito. E que, aliás, nunca foi dito, mas é muito baseado no Verme de Areia de Duna, né? Dá pra ver que realmente saiu de lá o design. Coincidência? Acho que não!
A tal da geóloga Rhonda aparece simplesmente do nada ali e fala que o sismógrafo dela captou a presença de outros 3 possíveis vermes naquela região. E aí o pessoal pensa, bom, mas como é que esses bichos funcionam e tal? E eles chegam à conclusão que eles são cegos, mas não são surdos. Então eles seguiam por tremores ali que tem na Terra e vão indo até esses tremores para atacar. Então eles ficam presos ali em um certo momento nas pedras, tal como os escritores do filme ficaram aquela vez presos enquanto faziam um vídeo educacional. A gente tá fudido! E veja só, a ideia que eles têm pra sair dali, tá? Porque eles não podem sair caminhando, já que vai fazer barulho e ainda por cima vai gerar impacto na Terra. Então as criaturas perceberão que eles estão ali. Aí o que eles fazem? Eles pegam varas e vão saltando. Eles vão fazendo literalmente um salto com vara entre pedras. E felizmente a natureza tratou de traçar um caminho perfeito de rochas até o carro dessa galera. Deus é maravilhoso. Mas isso é incrível, Deus é maravilhoso. Ele fez isso, a galera consegue chegar até o carro e eles vão direto para a cidade, mais especificamente para a mercearia do Sheng, onde a galera costuma se reunir para eles falarem, olha só, o que está acontecendo aqui na cidade é que tem vermes gigantescos e tudo mais. E aí logo depois que eles contam essa história, tudo isso é comprovado porque um dos vermes simplesmente surge do solo, destrói o piso da mercearia e mata o Sheng. Os sobreviventes têm que escapar dali, eles vão pisando em telhado de casa, caixa d'água, banheiro químico, qualquer coisa. E o verme, vendo que não consegue atacá-los, decide ir para outro lugar e acaba chegando até a casa do Burt e da Heather. O Burt é o Pedro Pascal da Shopee e ele não sabia que esse cidadão era completamente armado até os dentes, tá ligado? Porque quando ele chegou lá e tentou azucrinar a vida do Burt, o Burt mostrou o lado americano dele. Não é à toa que ele consegue matar um desses vermes usando 237 armas diferentes, restando apenas 2 vermes agora para azucrinar a vida dos nossos heróis. E tem uma coisa legal aqui, que esse filme tem algumas características que são difíceis de a gente ver em produções de terror. Primeiro, que ele não tenta explicar a origem dos vermes, entendeu? Ele só brinca com isso através de um diálogo onde os caras começam a falar que talvez seja uma arma americana contra os russos, ou que seja algum tipo de alienígena, ou uma evolução de espécies bizarras, mas eles não concluem nada. Eu não sei e o filme nunca explica. E outro ponto que diferencia ele bastante é que ele não se passa à noite e não fica o tempo inteiro em ambientes fechados. O filme é praticamente inteiro no deserto com o sol de rachar na cabeça. E os personagens, por mais que eles estejam passando por situações horripilantes, eles não parecem se abalar muito, entendeu? Acabou de morrer o Sheng engolido aqui na frente deles e eles continuam vivendo a vida, continuam falando sobre pegar esse bicho e acabar com ele, talvez vender para ganhar uma grana. Eles têm decisões que são engraçadas, então esse contraste de se imaginar você numa situação dessa e os personagens fazendo coisas diferentes é curioso, né? Entrou na sala da recreação, não é mesmo, seu canalha? Mas assim, por falar em personagens, talvez o ponto mais baixo desse filme seja que ele tem esses 14 personagens, sendo que eles não importam, entendeu? O que importa são 3, 4 aqui, de resto é só a gente enchendo o saco, tem um adolescente... O adolescente me irrita porque é o seguinte, tá? Ele acabou de ser atacado pelo bicho e ele tá morrendo de medo. Passa 2 segundos e ele já tá azucrinando de novo, tá ligado? Tipo assim, como é que tu não se cuida, meu amigão? Tu acabou de ser atacado. Ele parece um adolescente até. É loucura. O Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? Burt e sua esposa chegam lá com os refugiados e começam a traçar um plano. O problema é que é o seguinte, essas minhocas, esses vermes malditos, começam a abalar as estruturas dos imóveis que eles estão, então eles têm que tomar uma decisão rápida. E o plano é o seguinte, vão pegar um tratorzinho e ir andando com ele para distrair os bichos e enquanto isso, correm para buscar uma retroescavadeira que vai levar todo mundo na caçamba. Eles até conseguem fazer isso, mas a retroescavadeira é atacada pelos vermes, todo mundo fica ilhado numa rocha e ali o Earl tem uma grande ideia, que é pegar os explosivos que o Burt tem, porque ele tem uns explosivos que ele faz em casa ali, entendeu? E utilizar isso para meio que pescar os vermes. Então o Earl pega um desses, acende, amarra numa corda e joga no meio do deserto. E aí logo que a minhoca morde, o explosivo explode e ela morre ali. Restando assim apenas um verme.
Bora, culpado! O Val vê o Earl fazendo isso aí, tenta repetir, joga dinamite e o bicho é um pouco mais esperto, tá? Porque ele consegue cuspir essa dinamite pra cima dos caras e agora só resta uma dinamite. Aí tá todo mundo correndo, o Val com outra dinamite na mão, a minhoca tá vindo, eles estão perto do penhasco, e aí ele fala, joga, joga, pelo amor de Deus, joga essa dinamite no verme, e ele não faz isso, ele joga do lado, e isso acaba distraindo o bicho, faz o bicho não pensar muito bem, e quando ele vai atacar os três, eles pulam pro lado, e o bicho salta penhasco abaixo. Sabe voar, bobão! Sabe voar! Exatamente o que aconteceu no aqueduto, que eu acho muito legal, porque eles já tinham ensaiado esse lance do bicho não conseguir enxergar pra onde ele tá indo, entendeu? Aqui ele segue reto, e, enfim, não tinha mais nada ali na frente, então ele cai e se espatifa no chão. Ele explode, né? Vira um monte de massinha de modelar e látex. O bicho morre, geral fica feliz e o Val tasca com um beijão na Honda. E acaba o filme, yeah! O Ataque dos Vermes Malditos custou 10 milhões, só que faturou decepcionantes 16,6, bem abaixo da expectativa do estúdio. Mas como o filme é bom, gerou um bom boca a boca, todo mundo falou do filme e acabaram alugando bastante isso depois no home video. E isso fez a popularidade do filme aumentar bastante, né? O Ataque dos Vermes Malditos foi um dos filmes mais alugados do ano de lançamento dele. Esse sucesso no home video se seguiu por anos seguintes, e isso acontece justamente porque o filme é divertido, entendeu? Ele é um horror bem diferente do que se via nesse período, ele não se leva muito a sério, ele se passa durante o dia, ele tem um monte de piadas, mas ele também tem seus momentos de horror. É um filme divertido, cara, vou dizer, vale a pena assistir o Ataque dos Vermes Malditos. Se você não conhece, vale a pena conhecer. É um clássico cult. Esse aqui é. Um clássico que vai ser atemporal daqui 150 anos. O sucesso no home video convenceu o pessoal a fazer uma continuação, e aí queriam fazer uma super continuação, um orçamento muito maior, ia ter 17 milhões, ia ter locação na Austrália, ia ter a volta do elenco original, só que o Kevin Bacon deu uma negativa. Ele falou assim, ó, meu rapaz, um é bom, dois não dá. Ele não quis voltar. Eu não quero! E foi nesse momento que a produção acabou sendo cancelada. Mas ela foi retomada quando todos os envolvidos, incluindo a equipe técnica, atores, diretor, todo mundo decidiu baixar seus cachês drasticamente, e algumas vezes até trabalhar de graça para que o Ataque dos Vermes Malditos 2 saísse do papel. Era aquele sacrifício. E foi lançado, mas direto para home video dessa vez. Lançado em 1996 com direção de S.S. Wilson, que se ofereceu para dirigir de graça, e roteiro dele e Ron Underwood, O Ataque dos Vermes Malditos 2, Os Vermes Estão de Volta. Esse é o título do filme. É mais um filme que entra pro hall de títulos óbvios, tipo Taxi Driver, Motorista de Táxi e O Pequeno Stuart Little. No enredo, o Earl se mudou para o México, pegou toda a grana que ele ganhou com esse caso aí, porque foram entrevistar ele, fizeram um monte de história e tal, pegou essa grana e investiu na criação de emas. Só que isso não rendeu muito para ele não foi esperto, ele não fez o curso daquele do cafezinho, tá ligado? Ele comprou tudo na alta em vez de comprar na baixa. Comprar na alta e vender na baixa. E aí ele tomou uma ruim e agora vive num trailer observando ali um belo pôster de uma Playboy. Enquanto o Val tá junto com a Honda e não se fala mais nisso, tá? Esquece o personagem. Se foda! Mas numa bela tarde, o Earl recebe a visita de dois estranhos que informam que os vermes estão de volta. Os graboides, ou agarroides, como eles são chamados em português, retornaram e estão matando os funcionários de um desses dois caras. E aí o cidadão chama o Earl para acabar com essas criaturas. Inicialmente, ele diz que não quer, entendeu? Só que aí quando o cara oferece $50 mil por verme morto, aí não tem o que fazer, o cara aceita. Olá, eu gosto de dinheiro. É muito dinheiro, e aí o Earl acaba aceitando, e junto com ele vai o outro cara que tá ali, o Grady, que é justamente quem trouxe esse empresário até o Earl. Então os dois se unem nessa missão, vão até a tal empresa do cara, e lá eles também acabam conhecendo a Kate, uma nova geóloga, que de cara já dá uma bela de uma olhada pra bunda do Earl. Cara, essa cena é maravilhosa, porque o Earl olha pra bunda dela, ele vira e ela olha pra bunda dele. Cara, a pessoa que fez isso tem uma malícia que me cativa, sabe?
A química entre o Fred Ward e o Kevin Bacon no primeiro filme funcionava muito bem. Agora aqui na continuação a gente vai ver o nosso personagem Earl interagindo com esse Grady e não funciona muito bem, né? Porque esse cara é muito chato, ele é muito bobo. No início a relação é até chata e pode te afastar um pouco das piadinhas que são feitas. Mas eu investi e eu, como um bom porco treinado, comecei a observar algumas trufas ali, comecei a fungar algumas boas trufas na relação entre os dois. São formas de vida pré-cambrianas, Burt. Como alguém ia pesquisar formas de vida pré-cambrianas, não é mesmo, E que diferença faz agora? Os dois se juntam e começam a caça a graboides. E eles têm uma estratégia que funciona muito certo. Basicamente, eles colocam um explosivo em um carrinho de controle remoto, botam esse carrinho de controle remoto para andar pelo deserto e quando a criatura abocanha ele, os dois explodem o verme e aí voam pedaços para tudo que é lado. 50 mil, cara! 50 mil! Droga! Isso funciona muito bem, eles matam vários vermes, já começam a contabilizar o dinheiro, o que eles vão fazer com essa grana. Eles já ganharam 350 mil dólares, tá? É muito dinheiro. E aí já começa aquele pensamento, vamos ter que comprar na baixa para vender na alta, porque da outra vez eu comprei na alta, vendi na baixa. Enfim, eles já estão pensando em tudo isso, só que em determinado momento o guarda-chuva do Grady, que eles utilizam guarda-chuvas para ali se proteger dos restos de vermes, entendeu? Aí esse guarda-chuva acaba indo parar no deserto, o Grady vai caminhando até lá e atrai um verme. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Que vai pegar a caminhonete dos dois, vai arrastar ela para todos os lados. O som de uma música que não tem sentido nenhum. O que é que eu faço aqui? Eu não sei! E aí, quando eles finalmente conseguem se libertar desse verme, o Earl, do nada, pensa assim, quer saber? Isso aqui tá perigoso, precisamos de ajuda. Vamos chamar o Burt. Me ajuda aqui, pô! Aí ele liga pro Burt, fala, ô meu querido, como é que você tá? Você pode me ajudar? Aí ele, não, eu tô ocupado. Corta a cena, ele tá coçando o saco em casa e tal. E assim, eu gosto desse humor de corte que o filme tem. Eu imagino que esteja folgado. Folgado? Não, negativo. Ando muito ocupado, vários projetos. E tem um momento, inclusive, que o Earl pede, tá, mas como é que tá com a tua esposa e tal, Burt? Ela tá contigo ainda? E aí ele fala que ela largou ele, que os dois não se entendem mais, inclusive ela levou a arma dele. Ela me ligou pedindo pra mandar o HK-91 dela. Oh, poxa. Bom, mas depois que o Earl conta o que tá acontecendo, o Burt, como não tem nada pra fazer, se interessa, pega um caminhão, enche, lota de armas e vai até o local que os dois estão. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. E eu gosto muito que ele chega lá e daí ele faz um desabafo. Ele fala assim, cara, na verdade minha vida tá uma merda, eu não tava fazendo nada e tal. E eu achei que seria bom pra mim vir aqui fazer algo construtivo com vocês. Bom, de qualquer forma, vai ser bom fazer alguma coisa construtiva. Mas fato é que trazer o Burt até ali não mudou bosta nenhuma, né? Já que ele vai ficar caçando vermes da mesma maneira que os outros dois caras, com um tanquinho de brinquedo, explosivo e tal. E os outros dois caras vão seguir a vida deles caçando. Mas isso acaba gerando uma situação que eu acho engraçada, é que eles começam a competir um contra o outro pra ver quem caça mais bicho, né? E aí tem uma hora que eles ligam e falam, vocês caçaram quanto? Cacei tanto. Ele fica, cacei mais. E eu gosto dessa dinâmica porque é um negócio que é muito idiota. Tu tá lidando com uns bichos gigantescos, assustador, e eles ficam fazendo piada no meio disso aí, tá ligado? Eu quero que tudo se foda e meu pau cresça. Mas no meio desse rolê, Earl e Grady acabam sendo atacados por um graboide e a caminhonete deles fica presa numa rocha. Eles não conseguem sair dali e pior, tem um verme atrás dessa rocha. Só que conforme o tempo vai passando, eles percebem que esse verme não está com fome e pior, ele está agonizando de dor, ele faz uns gritos meio estranhos. Dá até uma dorzinha, não dá? Dá um pouquinho de dó e é justamente por isso que eles vão investigar o que está acontecendo com a criatura. Só que aí eles percebem que já tem uma parte do verme completamente rasgada. E na sequência, sem saber o que é, chega o resgate, eles vão tentar escapar dali, percebem que o piloto que veio buscar eles está morto e nesse momento surge um novo verme, totalmente diferente daquele, pois é um filhote do graboide. É uma criatura bípede bem menor chamada de gritador, que tem esse nome justamente porque fica gritando.
Esse filme aqui tem pouco terror, assim como o primeiro. Tem menos ainda do que o primeiro, na verdade. Só que tem essa cena de noite que o pessoal tá ouvindo os gritos do bicho, que pra mim eu acho que Ele grita assim. Shakira? O bicho Shakira aqui, ele grita de noite. Eu vou dizer uma coisa, tá? O grito da Shakira é assustador. É o único momento do filme que é realmente ter alguma coisa de terror, né? Escuta só isso. E esse novo bichinho, a Shakira, ela até que funciona enquanto tem efeitos práticos, mas esse filme aqui teve a ousadia de se esquecer que ele não tinha 17 milhões mais no orçamento. Foi cortado, de 17 virou 4. E mesmo assim ele botou a criatura correndo em CGI. E essa é só a primeira aparição que a gente vai ver desse efeito que é bastante bizarro. É bizarro, mas sinceramente, assim, eu levo em consideração o orçamento, eu passo um pano e falo, tá de boa. Eu acho que em alguns momentos funciona até como um charme. Pra mim é uma piadinha, o filme não se leva a sério, entendeu? Ó, e aliás, esse bicho aqui ele é cego como o anterior, só que agora ele é surdo. E o jeito que ele enxerga as coisas é por infravermelho. É tipo o Predador, tá ligado? Sinistro. A dupla consegue matar o bicho e volta pra base. E quando eles chegam lá, eles percebem que um outro desses bichos, um outro Shakira, matou um personagem aleatório da corta de mortes do filme, entendeu? E aí eles pensam, temos que sair daqui, mas vamos resgatar a Kate. E de repente chega o Burt todo ferrado, todo ensanguentado, cheio de tripa de bicho e sem munição. Ele volta triste porque acabou as balas dele. Ele inclusive fala assim, cara, o inacreditável aconteceu, fiquei sem bala. Eu fiquei completamente sem munição. Isso nunca tinha me acontecido. É como se ele tivesse broxado até, né? Eu brochei. No entanto, ele conseguiu trazer uma Shakira vivíssima. E aí eles pegam essa criatura, aprisionam ela numa jaula e começam a estudar esse ser. E é ali que eles percebem que a criatura já não ouve mais, possui esse sensor de calor e principalmente que ela se reproduz através de bucho cheio. Basta ela se alimentar que ela vai acabar vomitando uma nova Shakira. E aí vai ter 2 cantando. Acontece que enquanto eles estão ali fazendo essa pesquisa científica, um outro gritador, um outro Shakira consegue encontrar a ração militar do Burt e aí vomita um monte de ovinho novo e nasce vários Shakiras e todo mundo... E aí começa a grande cena final do filme, que pra mim é a trufa máxima desse filme, que eles começam a correr e vão até um outro prédio. Eles abrem a porta, mas era só a fachada. Entrem logo, fechem a porta! Isso não vai dar certo! Merda! E na sequência, eles percebem que conseguiram despistar as Shakiras. No entanto, uma delas conseguiu perseguir o grupo. E o Burt tem uma última bala na sua super sniper. E aí ele bota protetor de ouvido, ele faz todo um esquema, consegue acertar e matar a criatura com um único tiro. O problema é que essa bala e essa arma eram tão poderosas que atravessam a parede e destroem o carro que eles iam usar pra fugir. A cara de bunda do Burt, quando ele percebe que ele estragou o carro, é maravilhosa, cara. Que é? Eu não sabia. Como eu podia saber? Na sequência, eles têm que ir até um outro ponto, já que eles estão sem carro. E como é que vai passar se os bichos estão olhando? Então eles têm a ideia de botar uma porta na frente, que daí ela vai ser gelada, e os Shakiras não vão conseguir enxergar o pessoal passando. E eles vão andandinho assim com a porta na frente, como se fosse um episódio de Chapolin, né? Mas assim o grupo consegue escapar, só que obviamente as Shakiras estão se reproduzindo, vão aparecer, o Burt acaba se obrigando a ficar dentro da pá de uma retroescavadeira. Ele fica muito brabo com essa situação, alguém reclama que não trouxe munição suficiente, e aí ele fala assim,
Talvez seja porque dois incompetentes vieram pra cá sem ter noção nenhuma do que estavam fazendo. Se certas pessoas se dignassem a colher informações sobre as criaturas antes de se meterem numa situação como essa... Para com isso, Burt! E esse momento de lucidez do roteiro é maravilhoso, porque o filme inteiro é bobo e não se leva a sério. Só que nessa frase do Burt mostra o que todo mundo tá pensando. Cara, o que vocês estão fazendo? Só que pra mim, a maior trufa do filme acontece agora, porque enquanto o Burt tá ali, o Earl, o merda do Grady e a Kate, eles estão no topo de uma torre. E ali, esperando a morte, já que eles não têm o que fazer, eles começam a conversar sobre a vida, sobre o passado, e o Earl descobre que a Kate é a mulher que posou pra Playboy e que ele tem um pôster lá no trailer dele, que há anos ele presta homenagens pra essa mulher. Outubro de 74. Nossa! E nesse momento eu penso assim, cara, que genial isso aqui. Quem fez isso aqui era um gênio. É muito bom, é muito idiota, mas é tão bom. É fácil ser feliz. E agora os Shakiras e CGI conseguem fazer uma escadinha, pulando um em cima do outro pra tentar chegar até em cima do telhado. Isso é muito ruim. É ruim, é ridículo e tal, mas é assim, eu não tô de boa porque o filme não se leva a sério, então tá legal. E aí o Burt, vendo que seus amigos vão morrer, ele sai correndo da pá da retroescavadeira e vai até um pavilhão onde ele guardava ali algumas coisas e tudo mais. E as criaturas vão atrás e ele consegue aprisionar todas elas lá dentro. O problema é que esse local estava cheio lá da ração militar dele, as criaturas comem e se reproduzem ainda mais lá dentro. Eu não sabia! Como é que eu podia saber? Meu Deus, eles nunca param de comer. A parada é o seguinte, eles estão no meio do nada, e os bichos estão lá dentro se alimentando, eles vão se multiplicar até que virem vários, e aí eles têm a ideia que é o seguinte, vamos entrar lá nesse pavilhão cheio de bicho e ativar o explosivo que tem naquele caminhão e matar tudo. O problema é que como é que ele vai fazer isso sem ser atacado pelos bichos? E eles têm a ideia de botar uma roupa em volta do Earl e encher ele com um extintor de incêndio para ele ficar bem gelado e os bichos não conseguirem enxergá-lo. É o momento que o Grady chega e fala, não, eu quero fazer isso. Aí eles vão jogar Joaquim Pô, ele bota papel, o outro bota pedra, e aí o Earl consegue enganar o idiota de que ele tinha vencido. Ganhei! Não, a pedra corta o papel. Ele vai lá, pede pro Didi passar um monte de extintor de incêndio dele, ele entra naquele local e vai andando bem devagarinho. E essa estratégia funciona até certo ponto. O que me chama atenção, porque essas criaturas elas têm meio que uma visão seletiva de calor, né? O cara tá com o rosto inteiro de fora, mas não pega nada, entendeu? Então ele consegue ir caminhando até que o pó frio do extintor começa a cair da roupa dele. E aí sim, as criaturas percebem que ele tá ali. Nesse momento, o Earl não vê outra solução senão ativar os explosivos mesmo estando ali dentro, porque a ideia dele era fazer isso em segurança, mas não dá. Então ele ativa as coisas, bota um tempo que ele não faz ideia qual é e consegue sair por uma janela do pavilhão. Antes dele sair, ele bate a cabeça e vira Chapolin de novo, eles escapando, né? Eles conseguem sair correndo de lá e aí ele fala, tá, mas quanto tempo tu botou? Eu não sei quanto tempo eu botei um tempo aqui, não sabia como é que usava aquele negócio. Ele falou, então corre porque vai explodir muito. Eles começam a correr, ele fala, tá, dá pra parar aqui. Não, tem que correr mais. Eles correm sei lá quantos quilômetros até se esconder e explode toda aquela base. Toda aquela pequena maquete. Fazer o quê, né? E aí pra mim tem uma outra trufa do filme maravilhosa, que é o momento que eles falam assim, pô, a gente matou um monte desses bichos aqui, a gente vai ganhar um dinheiro muito bom, né? Aí o outro fala, tá, mas a gente acabou de explodir a base dos caras. Se bem que a gente fez um belo estrago na refinaria deles. Ah, faz parte do serviço. Como Ataque dos Vermes Malditos 2 não foi lançado para o cinema, não tem número de bilheteria. Então ele foi direto para o home video, deve ter feito algum dinheiro, não sabemos quanto. A recepção da crítica foi mista, do público também. E para mim esse filme aqui é muito da hora. Ele não é bom, ele não é excelente, nada disso. Mas ele tem boas trufas, esse filme me divertiu bastante. Ele é um filme bem inferior ao original. Até porque a dinâmica dos personagens ela acaba se perdendo aqui. O Burt ele até entra para dar um suporte e tal, mas ele é um filme que não consegue ser tão redondinho quanto o original. No entanto, o humor dele é muito bom porque é muito idiota, entendeu? Então tem isso, tem o pôster da Playboy, tem o Burt que fica chateado quando ele não consegue explodir coisas, matar criaturas e tal. Ele tem um humorzinho safado que eu acho muito bom.
E tem as Shakiras também, uma novidade, a franquia tentando expandir. Não foram muito felizes, pra ser sincero, porque os vermes do primeiro são muito mais interessantes e amedrontadores, mas pelo menos aqui tem a parte musical aí, né, das canções em inglês e espanhol. A gente falou que o primeiro filme não fez muito dinheiro, a gente falou que a sequência nem dá pra saber quanto dinheiro fez. Deve ter feito um caminhão infinito de dinheiro, né? Porque como a gente falou no início desse vídeo, Ataque dos Vermes Malditos tem 7 filmes e a gente continua na semana que vem com mais filmes. Trazendo aí sim o foguete. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você gosta desse filme ou acha paia? Porque tem gente que acha tão tosco que vira paia, né? E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição. Vai lá nas nossas redes sociais, assiste as lives do Miguel e corre conferir o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que em breve vai passar por uma grande mudança.